Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa. Nós estamos caminhando para águas profundas. Ontem nós passamos o dia em oração, tocamos no corpo do Senhor, um dia de consagração. Hoje, às 19h30, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, realizando a Vigília do Melhor da Terra, com clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo nós vamos realizar o 4º jejum, abrindo às 9h, dando início ao encerramento às 18h. Não paramos. Estamos realizando uma boa semeadura. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O caminho é esse. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Se você quer se aproximar mais de Deus, se aprofundar em Deus, não tem outro meio senão pela oração e pelo jejum. Entendeu? Quando Deus disse para Jacó, olhe e veja, aquilo que era impossível, o rebanho nascer de acordo com o novo acordo que Labão tinha feito, que mudou 10 vezes, né? Ele olhava e visualizava uma coisa que era impossível. E é isso que nós fazemos com o projeto de conquista. Nós projetamos a nossa vida e enxergamos aquilo materializado. Trazemos à existência o que não existe. E assim nós temos vivido de glória em glória, de vitória em vitória. E como foi na vida de Jacó, um ano melhor do que o outro, na nossa vida também tem sido assim. Um ano tem sido melhor do que o outro. Mas por quê? Porque nós realmente fazemos assim. Seguimos a mesma orientação. Olhe e veja. Nós projetamos e passamos a olhar e a enxergar aquilo realizado. E o resultado sempre tem sido vitórias e a gente tem certeza que assim continuará. Olha aqui, em Gênesis 31, deixa eu ler o 38 até o 43, depois eu vou ler o Gênesis 32, 10. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos, em troca de suas 2 filhas. 6 anos por seus rebanhos. 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou sua decisão. 32, 10. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Jacó estava falando para o seu sogro Labão como foram os 20 anos da vida dele. Não foram fáceis. Foram 20 anos muito difíceis, de muito trabalho, mas de muitas vitórias. Se fosse pelo Labão, como ele mesmo disse, ele teria saído do mesmo jeito que ele chegou, até pior.
com a mão na frente e outra atrás. Quando ele chegou na casa do Labão, ele não tinha nada. Nada. E não foi por causa do Labão, ou porque o Labão foi bom para ele, que ele prosperou. Foi porque Deus foi com ele. Então, durante todos aqueles anos, ele trabalhou demais. Foi fácil? Não, não foi. Ele teve alguma coisa de graça? Não. Ele trabalhou duro. Muitos problemas, muitas aflições, muitas dificuldades. Ele enfrentou muita coisa. Teve muitas aflições, sofrimento. Mas Deus viu tudo aquilo. Apesar dele ter sofrido muitos baques, muitas batalhas, ele viveu muitas vitórias. Então, ele não fracassou em nenhuma das situações. Deus abençoou o trabalho dele. Tudo que o Labão fazia para prejudicá-lo, Deus revertia em vitórias. Então, se fosse pelo Labão, ele teria saído de mãos vazias. Mas porque Deus era com ele, ele saiu mais rico que o Labão. Quando ele chegou, ele só tinha um cajado. Quando ele saiu, ele tinha 2 caravanas. E Deus o abençoou. Deus é que abençoou a vida dele. Ele trabalhou muito. Ele se esforçou muito. Você vê que ele era um homem responsável no trabalho. Honesto, realizou bem o trabalho dele. Mas aquilo também não teria sido suficiente. Ele não teve apoio de ninguém para vencer. Foi Deus. Foi a mão de Deus que mudou a história dele. Muitas batalhas ele viveu. Mas durante aqueles 20 anos foi um ano melhor que o outro de conquistas e vitórias. Mas porque Deus era com ele. Então, é exatamente isso que o Senhor quer que você entenda. Batalhas nós vivemos. Os 20 anos do Jacó foram fáceis? De jeito nenhum. Eu li para você aqui. Ele mesmo contando o que ele viveu, o que ele sofreu. Mas ele venceu todas as situações. Então, talvez você está aí e está reclamando, falando da situação que você está vivendo. Mas se você anda com Deus, se você observar, tem muita batalha, mas você tem muitas vitórias. Jacó teve muitas batalhas, mas ele teve muitas vitórias. Muitas vitórias. Você vê que um homem que chegou com um cajado, saiu com 2 caravanas. Era muita coisa, muito rebanho. Quando ele chegou, o Labão já era rico, o sogro. Quando ele saiu, ele era mais rico que o Labão. E isso aconteceu de que maneira? Com a bênção de Deus. Deus revertendo situações, Deus abençoando, Deus mudando situações. Então, qual a diferença? O que fez a diferença na vida do Jacó? A mão de Deus sobre ele. A bênção do Senhor sobre ele. O que você precisa para vencer? Você precisa da bênção de Deus. Você precisa da mão de Deus sobre a tua vida. É a bênção de Deus que vai fazer toda a diferença. Batalhas nós enfrentamos, mas com Deus nós vencemos todas. O Jacó viveu uma situação mais difícil que a outra e ele não perdeu nenhuma. Ele não fracassou em nenhuma. Nenhuma situação que foi levantada para prejudicá-lo teve o poder de prejudicá-lo. Pelo contrário, tudo que vinha para prejudicar era uma coisa poderosa, inexplicável, era revertido em vitórias. Ele acabava saindo melhor daquela situação. Porque assim é a vida de quem anda com Deus. A pessoa pode começar do nada, do zero, mas se ela tem a bênção de Deus, ela sobe, ela prospera.
Pode vir um monte de situações para prejudicar, mas aquilo acaba contribuindo para o bem da pessoa. Todas as dores na vida do Jacó contribuíram para o bem dele. Tudo. De maneira que, se fosse pelo sogro, ele tinha saído de mãos vazias, mas porque Deus era com ele, ele saiu com 2 caravanas. Então, deposita a tua confiança em Deus. A tua vitória não vai vir do fulano, do cicrano. Ele não dependeu do sogro para vencer. Ele não dependeu de parente para vencer. Ele não dependeu do pai dele para vencer. Ele dependeu de Deus. A tua vitória vai vir da mão de Deus. Deus não quer você dependendo do teu sogro, do teu pai, do fulano, daquele amigo. Deus quer que você dependa dele. A tua vitória virá da mão de Deus. Hoje você pode estar vivendo uma situação que aos olhos humanos tem o poder de te destruir, como o Jacó viveu várias. Mas todas aquelas situações foram mudadas e revertidas e beneficiaram ele inexplicavelmente. Situações que foram criadas para destruí-lo, beneficiaram a vida dele. Ele foi beneficiado. E o rapaz que chegou com um cajado, saiu com 2 caravanas. Deus está te prometendo muita abundância e prosperidade. Dependa de Deus. Olha para Deus, invoca a mão de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, confia no poder do Senhor e segue. Se fosse pelo Labão, ele tinha saído de mãos vazias. Se você depender de alguém, talvez essa pessoa não tem poder de fazer nada por você, e talvez até pode te prejudicar, mas Deus não. Deus reverte situações. Ele chegou com um cajado e saiu com 2 caravanas. E Deus está prometendo isso para você. Hoje você pode não ter nada, mas o Senhor está te garantindo, guarda esse dia essa palavra. Hoje você pode ter um cajado, você não tem nada. Mas o Senhor está te garantindo, confia em mim, que você vai crescer. Hoje, quem está maior do que você vai passar essa pessoa. Você vai passar. Ele passou o Labão. Ele chegou, o Labão já era rico. Não dá para explicar. Em 20 anos, para ele ter conseguido um patrimônio tão grande, além do Labão, ele passou o Labão. Em 20 anos. Só bênção de Deus. Só bênção de Deus. Então aí, talvez você fique aí olhando, não dá tempo, eu já estou velho, já passou de hora, não se consegue as coisas assim, hoje as coisas já são mais difíceis, isso e aquilo. Para de falar negativo. Usa a fé. Hoje você pode não ter nada. Dependa de Deus, como Jacó dependeu. Ele chegou, ele tinha um cajado, ele dependeu de Deus, saiu mais rico que o Labão, que já era rico. Saiu com 2 caravanas, saiu com um rebanho, saiu com tudo que você possa imaginar de abundância e de vitórias. Ele prosperou. Ele tinha muito. Ele saiu rico. Mas quando ele chegou, ele só tinha um cajado. E Deus mudou a história dele. Não foi com facilidade, mas foi dependendo de Deus. Cada situação, e foi uma atrás da outra, muito difícil. Muitas aflições, mas o Senhor livrou de todas. Muitas batalhas, mas o Senhor deu livramento em todas. E Deus está dizendo isso para você. Não se prenda aos problemas, confie em Deus. Dependa de Deus, não dependa de ninguém. E você vai subir, você vai prosperar. Deus vai colocar muita coisa nas tuas mãos. Você vai passar. Hoje, talvez, você olha para algumas pessoas que já estão lá. Você vai passar essas pessoas. Você vai passar. Ele passou o Labão, que já era rico. Deus mudou a história do Jacó. Pega essa história para você. Deus está te prometendo hoje uma grande vitória. Não é da noite para o dia. É um processo. Dê continuidade como ele deu. Confiando. Não desistiu, continuou e Deus foi mudando gradativamente a vida dele. Um ano foi melhor do que o outro. A vida dele mudou. E o Senhor está prometendo isso para você. A sua vida, ele vai mudar. Segue nessa direção. Ele chegou com um cajado, só tinha um cajado. Saiu com 2 caravanas.
Foram anos difíceis, mas ele não desistiu. Ele não dependeu de ninguém, ele dependeu de Deus. Muitas coisas chegaram até ele para destruir, mas não tiveram o poder, porque ele confiou em Deus e Deus reverteu. Siga em frente. Deus vai te exaltar. Se você crer e desejar, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Sr. Vinícius, qual a importância para o senhor em projetar a vida do senhor no propósito dos meus projetos de conquista proposto pelo Ministério Mudança de Vida? É onde a gente consegue, através dos meus projetos de conquista, a gente consegue estruturar os nossos sonhos. Sonhos que muitas vezes Deus prepara em nossos corações, a gente colocando no projeto, não sendo somente no folheto, a gente perseverando nele dia a dia, oração a oração, jejum a jejum, propósito a propósito. Isso, através dos meus projetos de conquista, a gente consegue ter uma visão dentro daquele ano, naquilo que você quer alcançar. E você sendo fiel a Deus, perseverando e olhando sempre com aquele propósito, naquele sonho, Deus vai ser fiel para cumprir, vai ser fiel para superar suas expectativas. Com esse aprendizado adquirido dentro do Ministério Mudança de Vida, o senhor tem vivido grandes vitórias. E a mais recente foi o aumento de salário na qual o senhor projetou no ano de 2012, não é isso? Exatamente. Um dos meus sonhos projetados, os meus projetos de conquista de 2012, foi ter um aumento de salário. E isso aconteceu de uma forma que muitas vezes a gente nem espera, porque na minha vida profissional, no meu trabalho, sempre fui muito bem recompensado, remunerado, avaliado nas avaliações internas, e de alguma forma Deus me superou minhas expectativas. Eu tive uma nova proposta de emprego, onde eu não procurei, onde eu não fui atrás, onde eu não tive uma procura. As coisas aconteceram, vieram até mim de uma forma que, espiritualmente falando, foi um milagre. É importante ressaltar que essa resposta não veio antes, porque foi feriado no final do ano e não teve como eles darem a resposta para o senhor no ano de 2012, mas ela se concretizou no ano de 2012, não foi? Exatamente. Até na última semana, após Natal e antes do Ano Novo, do Réveillon, eu tive a resposta do seguinte ponto: Vinícius, a sua proposta foi aceita, só que a pessoa que liga para te fazer a proposta, ela está de recesso, ela só volta em 2013. Então, foi após até uma palavra da bispa que em 24 horas as coisas iriam se concretizar, e concretizou. Em 24 horas me responderam, falou: Vinícius, a proposta que foi para o Recursos Humanos foi aprovada. Então, assim, é você quem vai ser contratado, você só não pode dar resposta porque o senhor ainda não sabe valores, benefícios, enfim, mas é o senhor, não tem mais o que acontecer. E chegou no primeiro horário útil de 2013, na quarta-feira, depois da virada do ano, me ligaram e me passando todo a proposta, todos os detalhes, para concretizar de fato os sonhos projetados na campanha dos meus projetos de conquista. Deus não permitiu que virasse o ano sem essa resposta. Exatamente. Eu tive essa definição, de uma certa forma, o conforto da certeza, mas essa certeza eu tive desde do que as coisas começaram a acontecer, de uma certa forma a gente perseverando. Vinha uma contrapartida, mas eu continuando perseverando, se for da vontade do Senhor, isso vai acontecer. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho para muitas vezes desviar. Não é para mim, não é para ser, mas não. Eu perseverei, acreditei. Deus criou meios e tudo se concretizou, se formalizou em nome de Jesus. Esse é o terceiro ou quarto propósito que o senhor participa? Esse já é o quarto propósito que eu participo, com muita força, cada vez mais intensificando, porque assim, a gente não chega num limite. Esse limite eu enxergo que não existe. A gente tem que perseverar cada vez mais, se entregar cada vez mais na obra, no propósito, nos propósitos que são colocados na igreja. A gente é estimulado a jejuar, estimulado a perseverar, e através desse trabalho que a gente consegue ter uma maturidade espiritual. Bem objetivo, um relance desses últimos 3 anos participando desse propósito, exercendo essa fé. O que o senhor viveu bem rápido para essas pessoas verem a importância de toda essa fé, da prática daquilo que o senhor recebe dentro do Ministério Mudança de Vida? Certo. Primeiro é uma maturidade espiritual, que isso é evidente. Cura na família, cura da minha esposa, constantes promoções no trabalho, aumento salarial, a conquista do nosso apartamento, a conquista do nosso carro, a união da nossa família, e isso a cada dia mais a gente vem obtendo essas respostas, essas conquistas em nome de Jesus. Um ano
após o outro, um ano melhor do que o outro. Isso não é repetitivo quando a gente fala que o ano de 2012 foi o melhor ano da minha vida, 2011. Não é repetitivo, isso é evidência. Isso se concretiza na vida daquele que persevera, naquele que crê, naquele que é fiel. Então eu convido a todos a vir, o ano 2013 está começando agora. Persevere, você vai testemunhar da mesma forma que eu, que muitos outros membros do Ministério Mudança de Vida estão testemunhando as vitórias. Você também vai ter esse testemunho se você perseverar, se você se lançar de verdade nesse propósito, nessa campanha e nos jejuns que são propostos na igreja. Abençoado. Muito abençoado. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor, para a família do senhor hoje? Representa, é a nossa prioridade. O ministério, a palavra de Deus é a nossa prioridade. Tudo que a gente persevera, tudo que a gente sonha, a gente planta no ministério. Então a gente planta através o que a gente quer fazer nos nossos próximos dias, no nosso próximo mês, na nossa vida, no dia a dia a gente persevera na palavra. Abençoado. Muito abençoado. Como é que estava a vida da senhora quando você chegou ao ministério? Ai, derrotada. Estava lá embaixo. Olha, só aqui, para ter força. Então vamos ajudar agora. Como é que a senhora vai encerrar o ano? Porque algumas coisas importantíssimas aconteceram na vida da senhora este ano, 2012. E como é que a senhora vai encerrar esse ano? Lá em cima, maravilhoso, está aqui. Cheguei ontem, meia-noite, de São Paulo. E uma já está alugada. Uma o quê? Uma casa. Por quê? A senhora chegou na igreja sem casa nenhuma. Sem nada. E agora, a senhora tem quantas casas? Já tem uma alugada e eu estava comprando material para reformar a outra. E quando eu estava lá dentro, já chegou gente para alugar. E já está as duas alugadas. Eu vou entrar com 2 casas alugadas. Olha isso. É que ela chegou... Eu não tinha nada. Chegou com a mão na frente e outra atrás. Tem gente brigando para me fazer garagem para alugar para eles. No outro terreno do lado. Deus fez uma reviravolta na vida esse ano. Demais. Tem que ser aqui. Eu tinha todo o convite para ficar lá. Mas eu não fiquei. Eu tive que vir. Está feliz? Demais, demais. É aqui que eu quero. É aqui que eu fico. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez, Senhor, fique olhando para a situação e muitas vezes se entrega ao desânimo. Talvez tenha parado e ao invés de depender do Senhor, tem dependido, esperado muito de um, do outro. O Senhor está dizendo, espera de mim, busca em mim. Talvez se envolve com tantos problemas e situações e pensa em desistir. O Senhor está dizendo, faça como Jacó, não desista. Não desista. Faça como Jacó, não desista. Você hoje pode ter só um cajado, mas eu vou mudar essa situação. Não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer. Cada tempo, em cada situação, você vai vencer. Se você não desistir, se você me buscar, se você perseverar, se você depender de mim, eu vou te abençoar e você só vai crescer. Eu te colocarei nas alturas. Eu sei que o Senhor está dizendo isso a essa pessoa. Cobre ela com o teu sangue, Senhor. Dá força a ela. Que o espírito da fé domine a vida dela. Que ela seja possuída por esse espírito. E que ela decida confiar no Senhor, não desistir, não recuar. E dar condições para o Senhor ir revertendo todas as situações em favor dela. O Senhor reverteu todas as situações difíceis em favor de Jacó. E o Senhor está prometendo reverter as situações impossíveis em favor dessa pessoa. Todas as situações difíceis que o Jacó viveu, o Senhor transformou em bênção na vida dela, cooperaram para o bem dele, e o Senhor reverteu em bênção para o bem dele, e o Senhor está dizendo, todas as situações ruins, se você confiar, eu vou fazer com que coopere para o seu bem, eu vou reverter em vitórias. Ajuda essa pessoa a crer, Senhor, levanta-la hoje, que o espírito do ânimo, do vigor domine a vida dela, que ela receba força para se levantar
e não desistir, reagir e vencer todos os obstáculos, depender do Senhor. O que o Senhor está prometendo não é pouco, não é muito. Abençoa ela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias, soluções e definições para a glória do teu nome. Eu peço que, meu Pai, onde esse programa estiver chegando, que mudança, milagres estejam chegando também. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham com fartura mesmo. Porque elas têm semeado na tua obra. Desperta também mais semeadores, porque quem planta, colhe. E todas as pessoas, meu Pai, que têm sido alimentadas por esse programa, mas que ainda não se decidiram a fazer parte desse grupo de pessoas que têm semeado nesse programa, que ela seja tocada e movida a se tornar um semeador, uma semeadora do programa, porque eu sei que ela vai ser abençoada com essa atitude de fé. Abençoa todos, Senhor. Onde esse programa estiver chegando, eu te peço milagres, soluções, ânimo, força, visão, ideias novas, projetos, realização, meu Pai, na vida dessa pessoa, uma mudança na vida dela. Que tudo venha cooperar para o bem dela, tudo que seja revertido em favor dela. Que ela vença todos os obstáculos, não desista e siga em frente, porque o Senhor está dizendo, eu sou com você como foi com Jacó. Abençoa todos, é o que eu peço e agradeço. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Venha buscar a Deus, dependa dele e viva o poder dele, pode ter certeza disso. Deus está lhe fazendo uma grande promessa, ele é com você. Como ele foi com Jacó, o Senhor está dizendo, eu sou com você. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, o Senhor Jesus, nós vamos continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, início do 4º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.